deixar de ser o que sou. Sempre vou cantar louvor ao Senhor. E seja bem-vindo ao nosso canal Conovardor, onde temos oferecido aqui muita formação, muita partilha, para que você possa experimentar bem, viver bem esse mês de agosto, que é o mês das vocações. E nesse programa eu vou trazer novamente, testemunho de um padre, agora de outro padre, que é o Frei Maninho. Ele vai partilhar um pouco de como foi o seu chamado à vida sacerdotal. E nesse primeiro vídeo, ele partilha um pouco desse início, de como o Senhor o chamou, de como o cativou, e que você possa rezar também hoje com esse testemunho, pensando também na sua vocação, pensando no seu chamado. E a música que venho partilhar com vocês é da Barca, do Padre Zezinho, uma música muito conhecida, que nos faz rezar muito, pensar bastante sobre a nossa vocação. Então que você possa experimentar, rezar com a vocação desse sacerdote, olhando também para a sua. Olá, irmãos e irmãs. Eu sou o Padre ou Frei Maninho, No Piauí isso é chamado de Padre Maninho. E em alguns outros lugares me chamam de Frei Maninho. Enfim, sou um sacerdote chamado por Deus para tal e necessária missão, digamos assim. Pelo menos assim eu penso, E estou aqui para a convite da Gisele, da comunidade de vida Novo Ardor, a fim de compartilhar um pouco da minha história, da minha caminhada, e como surgiu, esse chamado vocacional e sacerdotal na minha vida. Então, como muitos padres, muitos acontecem assim, aconteceu comigo também quando eu ainda era criança. Na escola, no primeiro dia de aula, a professora querendo conhecer um pouco de cada aluno, o que eles queriam ser quando crescessem, e eu que sempre gostei de sentar à frente, nunca gostei do fundo, nem na faculdade, mas desde criança eu gostava de sentar na frente. Eu era aquele aluno que perguntava, que gostava de ir no quadro, que interagia com o professor. E aí, enquanto a professora perguntava a cada criança que estava atrás, até chegar lá na frente, ela ia perguntando, eles iam respondendo, e de repente surgiu, na minha mente, no meu coração, a vontade e a necessidade de ser padre. E eu pensei comigo, eu ser padre? Eu pensava comigo, eu quero casar, eu quero ser pai, eu quero ter um emprego, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, E quando chegou a minha vez de responder, que ela perguntou, a professora, eu fui e disse, ser advogado, E aquilo, eu respondi, mas aquela ideia, aquele pensamento que veio na minha mente, no meu coração, ser padre, ficou. Eu fiquei pensativo. E me lembro nitidamente que quando eu cheguei na minha casa, na casa da minha mãe, lá na minha cidade, que é Picos, Piauí, pois sou nordestino, sou piauiense. E quando eu estava lá em casa, depois da aula, eu fiquei pensativo, reflexivo, e sentei embaixo de uma árvore e fiquei pensando, mas por quê? Me perguntando, olhava para o céu e perguntava, mas por que ser padre? Eu? E aquilo ficou na minha cabeça. Então, já tinha um primo, estudando para ser padre, e como era início do ano, mas quando ele veio em julho, eu não falei nada para minha mãe, não falei nada para meu pai, não falei nada para ninguém, fiquei comigo, aquele pensamento, aquele chamado, que eu não sabia que era um chamado de Deus, eu tinha mais ou menos 10 anos, ia fazer 11 ainda, porque era início do ano, eu faço aniversário em julho, e até porque o meu nome, como eu disse, Padre ou Frei Maninho, é porque minha mãe, quando estava grávida, de mim, terceiro filho, ela dizia para meus irmãos, olha, quando o Maninho nascer, vocês vão me ajudar a cuidar do Maninho. Maninho quer dizer irmão, ou Maninha, irmã. Eu tenho uma amiga que nós chamamos de Maninha, porque o irmão dela chamava de Maninha, e até hoje ela é chamada Maninha. Então eu fui chamado de Maninho desde a barriga da minha mãe, e no Piauí, naquela época, há tantos anos atrás, hoje muito raro, mas naquela época muito comum, as crianças nasciam e não tinham nome, Tanto que eu tenho um irmão
que é o depois de mim, que é o caçula, que nasceu no nome, nós chamava ele de Neném. E até hoje ele é pai de 3 filhos e nós chamamos ele de Neném. Todo mundo conhece ele como Neném, meu irmão caçula. Então, as pessoas curiosas para saber se já tinha nome ou não, um bebê, que era eu, minha mãe grávida, chegava e perguntava, qual é o nome do bebê? E minha própria mãe ou meus irmãos diziam, Maninho, Maninho. Eu nasci em outubro e, por acaso, minha mãe levou um susto e eu nasci. Então, eu nasci em julho, né? E julho, então, é meu mês. Por isso que, quando o meu primo, que estava no seminário, voltando à história, voltou de férias, né, para estar lá com a família, eu perguntei para ele, eu compartilhei com ele, né, que eu estava na sala de aula, a professora perguntando o que cada criança queria ser, e eu contei para ele, ó, veio na minha mente, no meu coração, de responder, ser padre, mas eu não quis responder, não sei por que eu não quis e respondi o que eu pensava, né, ser advogado. Ele foi e falou para mim, meu primo que hoje é padre, que naquela época era seminarista, disse assim para mim, olha, você ainda é criança, você é pequeno, então curta primeiro a vida e quando você estiver maior, se você ainda pensar nisso, a gente encaminha você. E aí e eu tentei foi esquecer aquilo, mas aquele pensamento perdurava, né, na minha mente e no meu coração, porque quando eu participava de uma missa ou de algum momento na igreja e da igreja, como uma música que me tocava, numa celebração ou num encontro, né, que minha mãe levava para o grupo de oração, né, ou numa pregação, uma palavra, né, uma leitura que me tocava, ou eu vendo o padre celebrar, né, e aquilo me tocava e voltava esse pensamento, ser padre, ser padre. Tudo que o padre, ao celebrar, eu sentia muitas vezes vontade de fazer aquilo que ele fazia, né? É tanto que ele usava mais a oração eucarística segunda, que eu memorizei desde criança. Então, de tanto eu ver o padre usar a oração eucarística segunda, eu já sabia. Eu já me tornei padre sabendo de cor, mentalmente, memorizei aquela oração eucarística segunda, né? Faço até de olhos fechados. E era o padre levantando a hóstia e falando as palavras de consagração e eu também falando lá do meu lugar, junto com a minha mãe. Era ele levantando o cálice, falando as palavras de consagração e eu falando também, mentalmente, às vezes até falando mesmo, né, na hora da consagração. Então, isso foi mexendo comigo. Até que eu fiz primeiro a Eucaristia e aquilo foi tocante para mim também naquele momento. Participava do grupo jovem, né? Depois que terminei o ensino médio, fui morar fora da minha cidade, né? Eu sou do sul, eu sou do norte, né? Como eu disse, Picos, Piauí, e fui morar no sul, que é em Corrente, Piauí. Então, lá eu fui trabalhar. E lá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o grupo jovem. Eu era do grupo jovem, então eu quis continuar minha caminhada no grupo jovem. E eu entrei no grupo jovem, né? Um grupo que ninguém me conhecia, eu cheguei na reunião, me apresentei, falei que era de caminhada, que era do grupo jovem, e gostaria de continuar minha caminhada. E o grupo me aceitou, me acolheu e foi muito bom. E no final do ano, né, naquele grupo jovem chamado JUCAP, né, um jovem do grupo disse, eu estou indo para o seminário, ano que vem eu vou entrar no seminário, estou deixando o grupo e tudo mais. E quando ele se declarou que ia para o seminário, que ia ser padre, então, ao terminar a reunião, chamei ele em particular e falei para ele, eu também sentia vontade. Às vezes eu sinto ainda, mas eu tenho dúvidas, será que realmente devo ser? Será que eu vou ser um bom padre? Eu fico na dúvida e fico comigo mesmo, essa questão, esse chamado, esse pensamento. E ele falou, realmente a gente tem muitas dúvidas e até eu estou indo, mas eu sinto que devo ir. E se você sentir, entre em contato comigo e me deu um folder. Ele ia para o seminário da Ordem Mercedária, né, porque a paróquia lá no sul do Piauí, em Corrente, era mercedária, né, uma congregação religiosa que eu nunca tinha visto falar. E ele me deu aquele folder e eu li a história do fundador, que é São Pedro Nolasco, muito emocionante porque é uma história de chamado de Deus e chamado que foi de Nossa Senhora para ele libertar os cristãos que estavam sendo escravizados pela fé, né? Ou seja, um chamado e uma missão de libertação. E eu guardei aquilo, né? Aquele folder. E aí, quando eu vi ele compartilhar aqui para o seminário, que foi chamado para ser padre, aquilo mexeu de novo comigo. E eu fiquei pensativo. E aí, no final do ano de 1999, toda a igreja católica se preparava para o novo milênio, porque o ano 2000 era chamado o novo milênio, a chegada do novo milênio. Então a igreja se preparava para esse novo milênio. E tinha os encontros, que eram retiros, que tinha esse tema, preparação para o novo milênio. E é claro que eu fui participar, toda a igreja participava, né? E aí, o que acontece? Vieram pessoas de Brasília, inclusive um seminarista mercedário, para animar, cantar nesse encontro. E eu usava um terço naquela época no pescoço. Hoje eu uso uma cruz, né? Desde pequeno eu uso cruz. Mas teve uma época que eu usava terço. Na época eu usava um terço de pescoço.
E o seminarista que veio para animar, e que era mercedário, perguntou assim para mim, assim, olhou para mim e disse: "Você é seminarista?" E eu respondi automaticamente assim: "Ainda não." E depois eu fiquei pensando: ué, mas por que eu respondi ainda não? Não vou ser seminarista, não vou ser padre. Mas aquele encontro que foi intenso, 7 dias, de domingo a domingo, o dia inteiro, começava às 7 da manhã, terminava 10 da noite com a adoração. Ali eu vivenciei muitas experiências maravilhosas, inesquecíveis e tocantes, que mexeram muito comigo, de adoração, de oração, né, de testemunho de vida. E eu saí daquele encontro decidido que eu deveria realmente ir para o seminário, ser padre. Eu me senti chamado, né, e comecei a repensar essa decisão. É tanto que eu pedi demissão no meu trabalho, voltei para casa dos meus pais em Picos e fui comunicar para eles que eu deveria ser padre. Eu conheci o Carisma Novardot já antes da fundação da comunidade, quando o Fabrício me convidou para, junto com ele, iniciarmos esse grandioso projeto de Deus. O Carisma Novardot, nesses 20 anos, fez de mim um homem muito melhor do que eu jamais poderia ser, porque todas as energias minhas, todas as energias humanas não seriam suficientes para operar aquilo que o Carisma operou em mim nesse tempo. Então voltamos a falar sobre o testemunho do Frei Maninho. Agora o barco está em alto mar para chegar em algum lugar, para fazer aquilo que Deus quer. E nesse barco nós temos a intercessão de alguém muito importante que nos ensina a doarmos a nossa vida. Temos a presença de Maria Santíssima. E Maria Santíssima também é a mãe dos sacerdotes, também é a mãe das vocações. Então que diante das tormentas, diante das tempestades, nós que somos esse barco em alto mar, que nós possamos clamar também a presença de Maria Santíssima para que possamos estar a caminho, para que possamos fazer a vontade de Deus, assim como tem acontecido também na vida desse sacerdote. Então eu vou partilhar com vocês a música Doa a Tua Vida, que fala um pouquinho dessa experiência de Nossa Senhora na vida desse sacerdote, que lembra esse barco que está a caminho. Uma noite de suor, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações
nossas vocações. Se você está nesse barco, e se você está passando agora por uma grande tempestade, peça também a presença de Maria. Nós sabemos que o Senhor está no barco conosco. Jesus, ele está no barco. Mas também temos a presença de Maria nas nossas vocações, nas nossas vidas. Ela vai nos ensinando a doarmos também a nossa vida aos pés da cruz, até o final da nossa vida. Então, Maria, interceda por nós, Virgem Maria. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. E permaneça aqui conosco. Estamos quase chegando no final desse testemunho. Então, que você possa ir experimentando, olhando para a sua vida e pedindo sempre a intercessão da Virgem Maria. Até mais. Então, estando na casa dos meus pais, né, no almoço de domingo, eu resolvi então comunicar, porque até então nunca tinha comentado com meus irmãos, com meu pai, com minha mãe. E resolvi então no almoço de domingo, né, aquele almoço que reúne a família toda, né, comunicar, né, expressar o meu desejo, né, de ir para o seminário e ser padre. Então falei, né, que queria, né, que estava sentindo vontade, e pedi que ninguém da minha casa falasse para ninguém, para que naquela tarde eu ficasse a tarde toda pensando, rezando, meditando, porque seria uma decisão que ia mudar completamente a minha vida. Aí eu pedi que eu mesmo fosse dar essa notícia para a comunidade, seja na igreja, para todos que estivessem na missa naquela noite, naquele domingo. E assim fiz, né? Fiquei à tarde no meu quarto, no quintal da minha casa, rezando, meditando, refletindo essa importante decisão, né, para mim e na minha vida. Meu pai, né, acordou, o costume dele era almoçar, descansar e depois sair, visitando os amigos, enfim, as pessoas. E naquela tarde, todo mundo que meu pai encontrou, ele comentou, ele falou: meu filho vai ser padre, meu filho vai para o seminário. Quando à noite, né, eu fui mais cedo com a minha mãe para a missa, andando a pé da casa até a igreja, todo mundo que me encontrava, que eu deparava nessa caminhada de casa até a igreja, eu perguntava: é verdade? Você vai para o seminário? E eu perguntava: como é que você sabe? E as pessoas respondiam: teu pai me contou, teu pai me falou. Andava mais um pouco, outra pessoa parava: você vai para o seminário? E eu falava: ué, como é que você sabe? E falavam: seu pai me contou. E aí, até quando eu cheguei na porta da igreja, alguém me perguntou: é verdade, você vai ser padre? E eu falei: ué, então não precisa falar mais nada, porque todo mundo já sabe, né? Mas no momento, naquele momento, eu não entendia, né? Mas depois é que a gente vai compreender. É que meu pai ficou tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz, que ele queria compartilhar aquela alegria, aquela felicidade com as pessoas. Então ele saiu contando para todo mundo que ele encontrou naquela tarde que eu ia para o seminário e que eu ia ser padre. Ele ficou tão feliz e ele queria compartilhar essa alegria com as pessoas. E depois da missa eu falei, né? E aí eu fui, né, para o seminário, para Brasília, né? Eu e mais 2, né, do grupo jovem lá de Corrente, da cidade que eu morava,
e que eu saí de lá para poder voltar para casa dos meus pais, né? Mas dois jovens do mesmo grupo que eu participava lá, enquanto a gente foram para o seminário, 2 não passaram no vestibular, eu passei, entrei na filosofia, foram 3 anos de filosofia em Brasília, depois 1 ano de noviciado, que tem essa etapa na ordem religiosa, né? De noviciado, que é um ano de espiritualidade, um ano de conhecimento da ordem, sobre o carisma, sobre a missão, né? Para você se interar, se você realmente decidir se realmente é algo para a sua vida, né? Que você realmente deseja e quer como missão, para a vocação. E depois 4 anos de teologia, então 8 anos de estudo, né? E caminhada para então chegar, né, ao diaconato, depois ao sacramento da ordem, que é ordenação presbiteral. Quando primeiro ano, né, de seminário, então eu fui com a minha maior dificuldade, né, foi deixar a minha família para estar longe da família. Além de todas as outras coisas, mas a maior dificuldade era ficar longe da família. Então eu chorava toda noite, eu ligava todo dia, quando eu podia, né, para falar com minha mãe, né, para saber notícia. Sentia falta do meu quarto, da minha casa, né, do meu grupo jovem. Então as dificuldades eram muitas. Mas houve um episódio, né, um fato que me desmotivou, digamos assim. E aquilo fez eu até pensar em desistir. Mas, como sempre, né, e como de costume, quando eu estava lá triste, desmotivado, desanimado, eu fui para a capela, diante do Santíssimo, fui rezar. Me coloquei em oração. E nessa oração, né, Deus me falava que eu não estava ali para agradar ninguém, não estava ali simplesmente somente pelas pessoas, mas pelo próprio Deus, porque foi Deus que me chamou e foi Deus que me escolheu, e é Deus quem iria me capacitar e me ajudar a perseverar. Então, ali naquele momento de oração e de diálogo, né, de encontro com Deus, eu fiz aquela promessa, né, dizendo que para mim mesmo e diante do Senhor, ali diante do Santíssimo, de que nada nem ninguém iria me tirar e me fazer desistir, desanimar, porque foi Deus que me escolheu, foi Deus que me chamou, e Deus iria me ajudar a perseverar, né, na caminhada, na fé, na vocação e na missão. E aí perseverei, continuei, até que, né, em 2008 eu concluí a teologia, me tornei um diácono, né, diácono para a igreja, a serviço, né, de Cristo, a serviço de Deus, a serviço dos irmãos e irmãs. E aí aquela questão, né, de realmente ir para algum lugar. E nisso algumas pessoas perguntaram, mas por que você não foi para a diocese, por que você é religioso? Mas quando eu decidi que eu ia para o seminário, então meus primos me questionaram, que eu tinha um que era padre já e 2 que estavam no seminário menor. E falavam, por que você não fica na diocese, você não vai ser um padre diocesano como a gente, né? Mas até eu mesmo não sabia direito por quê, mas eu me coloquei em oração naquela época, né, que foi do ano 2001, 2000, anos de 2000 para 2001, e na minha oração só me pedia meu coração, vida religiosa, né, vida religiosa. E porque a questão de viver em comunidade é uma coisa que me chama a atenção e que me traz nessa motivação, né, porque o padre diocesano vive normalmente sozinho na paróquia, né? Meus 3 primos, padres diocesanos, cada um vive e mora numa paróquia e numa cidade diferente. Porque pode até ser que em alguma paróquia diocesana existe mais de um padre convivendo e vivendo lá, mas não é o normal, não é o objetivo da vida diocesana. É porque de repente aquela diocese tem muitos padres, né? Naquela diocese muitas vocações, muitos padres. Aí acaba, como tem muitos padres, morando mais de um numa paróquia, mas não é o normal. Não é o foco deles. Agora, padres religiosos sempre vão estar mais de um na comunidade, porque o objetivo, o foco é morar e viver em comunidade para compartilhar, né, a vida e a missão. E meu coração pedia vida religiosa. Então, cheguei a me tornar um diácono e então fiquei à expectativa, onde vou morar, onde vou realizar a minha missão. E eu era questionado pelo formador, né, no seminário, que era que eu desejava, que eu esperava, e minha resposta era ter uma missão que expressasse, né, essa coisa de ajudar as pessoas, além de tudo que um padre faz,
mas também, se pudesse, eu realizar meu primeiro ano de missão, minha primeira missão ser, se fosse o caso, e se pudesse, no Piauí, porque eu sou do Piauí e queria, se fosse possível, realizar essa primeira missão no Piauí. Mas não que fosse uma coisa que eu tinha que ser lá, mas se pudesse, se houvesse essa necessidade e eu tivesse essa sorte, eu queria, né, que fosse no meu estado, né, e com o meu povo, para que eu realmente aprendesse a ser um bom padre lá, com o meu povo e para o meu povo, né. E de repente, primeiramente veio o comunicado que eu talvez iria para a Argentina, né, para a comunidade da Argentina, porque lá estava com problema de vocação, com dificuldade de vocação, e que talvez eu fosse para lá, realizar minha primeira missão. E fiquei, meu Deus, a Argentina, né, outro país, né, outra língua, mas eu já tinha feito 1 ano de espanhol, então a língua não seria problema. Mas minha dificuldade maior era ficar longe da família e ir para outro país e ficaria muito longe da minha família, né? Mas depois veio a decisão, o comunicado de que realmente eu ia para o Piauí, para a cidade de São Raimundo Nonato, onde eu fui, né, e lá fiquei durante 9 anos. Eu conheci o Carisma Novo Ardor desde o início, quando ele estava ainda nascendo, brotando. Eu ingressei de fato na comunidade Novo Ardor no ano de 2001. E hoje eu posso dizer que sou uma pessoa muito realizada por viver a minha vocação aqui. Neste lugar foi onde Deus sonhou que eu vivesse e que eu realizasse tudo aquilo que Ele sonhou para mim. E hoje eu sou inteira, filha de Deus, mulher, Novo Ardor e esposa. Estão gostando de ouvir o testemunho? É muito bom ver aquilo que Deus realiza nas nossas vidas, na nossa vocação, na medida que nós vamos também dando espaço, dando abertura. E como um barco, nós ainda estamos a caminho. E o Frei, na maior parte do seu testemunho, da forma que ele fala, vai nos lembrando mesmo como esse barco que está a caminho, como está a missão. E nós estamos em missão e nós não podemos parar. Então você que é um vocacionado, você que já vive a sua vocação, que você possa pedir a presença do Espírito Santo para que você consiga ainda ser guiado pelo Espírito Santo nessas águas mais profundas. Então partilho com vocês uma música que se chama Há um Barco Esquecido na Praia, que é uma música do Padre Zezinho, que fala um pouquinho desse testemunho que o Frei foi falando conosco, dessa parte desse testemunho. Então, vamos cantar juntos. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partilham sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia.
repente o tempo chegou e partimos pra onde Ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. E vamos rezar agora esse Pai Nosso, louvando ao nosso Deus, que vai nos sustentando na nossa vocação, que vai nos ajudando a vivermos esse chamado. Bendito seja o nosso Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, permaneça aqui no nosso canal para experimentar ainda desse testemunho e daquilo que nós temos a oferecer para vocês nesse mês de agosto. Um grande abraço, fique com Deus. Então, eu fui enviado, né, para São Raimundo Nonato, e lá fiquei durante 9 anos, né, lá que eu aprendi a ser padre. Eu comecei a realizar minha missão como padre. Eu era vigário paroquial, não era o pároco, mas os párocos, durante esses 9 anos que passei lá, me pediam, né, me solicitavam para que eu continuasse sendo diretor espiritual do ECC, ou seja, dos casais, e não só acompanhava o grupo em si, assim, nas horas de estar com o grupo, como nos encontros de ECC, como nos círculos, né, como no momento de espiritualidade, mas também nas casas, no dia a dia com eles, né, porque muitas vezes eles me convidavam, né, para estar com a família deles, porque às vezes estava com algum problema com os filhos, ou o problema entre o casal, e eu ia lá conversar, rezar, enfim. E era comum eles ligarem: padre, vem cá, vem conversar com a gente está com problema, está com dificuldade, ou então me procuravam na casa paroquial para conversar, para pedir, para aconselhar, enfim. E foi 9 anos acompanhando, orientando, direcionando, né, ajudando, enfim, sendo presença, né, para os casais daquela paróquia, até de outras paróquias, porque me procuravam, porque se aproximavam de mim, gostavam de mim. Uma outra missão que eu tinha lá, além de tudo que um padre faz como vigário paroquial: missas, casamentos, batizados, visitar doente, unção dos enfermos, exéquias, né, quando alguém falecia, que eu ia até o velório, né, para fazer a encomendação do corpo, e enfim, tudo que um padre fazia, eu fazia. E tinha outra missão que era uma obra social da Ordem Mercedária lá, que é a creche Nossa das Mercês, lá no Piauí. E essa creche acolhia, assim, crianças carentes, pobres, cujos pais, muitos não tinham um emprego fixo, não tinham salário, e passavam muitas dificuldades, né? E aí minha missão não era apenas com as crianças, mas também com as famílias, né? Alguns pais levavam as crianças e ficavam na escola para poder comer na escola, porque em casa não tinham o que comer. E aí eu ficava tentando ajudar, tentando orientar aquelas famílias, aqueles pais, aquelas pessoas que eu via que estavam em dificuldades, né? E eu tentava de alguma forma ajudar. Quando eu não podia, eu buscava ajuda, enfim, eu pedia. E fui assim me aproximando das autoridades que sabiam que eu ajudava as pessoas que eram carentes, pobres, e juiz, advogado, né, empresários. O fórum mandava avisar: tem alguma coisa para você, que venha buscar, né, a juizado de pequenas causas, e assim por diante. Então eu acabei tendo contato com várias autoridades por causa de eu ajudar as pessoas que precisavam e que me procuravam lá. E em São Raimundo também, além das missões da paróquia e da Ordem Mercedária, o bispo, né, os bispos que iam chegando e me conhecendo, né,
foram me dando missões, como por exemplo, o bispo me deu lá a pastoral carcerária, né, da qual eu juntava as pessoas, e um diácono também, eu pedia ajuda ao diácono permanente que tinha lá na diocese, para me ajudar, né, na missão de evangelização dos presos. Então a gente ia no presídio visitar e evangelizar os presos, algumas pessoas das paróquias, né, que eu levava junto comigo, algumas pessoas para tocar, para me ajudar a animar o momento, né. Além dessa pastoral, também o bispo ele dizia: seu carisma é libertação, né? Então você tem que ajudar nessa missão, nessa pastoral. Depois me concedeu a graça de ajudar na casa de recuperação da diocese, que era a casa para dependentes químicos, que estava ainda em processo de iniciação. Então, novamente chamei o diácono permanente, o Elídio, que era da diocese, para me ajudar, e a gente foi levantar, né, divulgar essa casa e pedir ajuda para que a casa conseguisse realizar a missão de libertação daquelas pessoas que estavam, né, no vício das drogas, do álcool, enfim. E minha missão era dentro e fora da casa, né, para ajudar a própria casa. E eu me doava, me empenhava. E uma coisa que aconteceu lá, quando eu cheguei em São Raimundo, né, nos primeiros anos, é que eu cheguei e eu não tinha transporte, né? Não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Então, muitas vezes eu precisava pedir ajuda dos paroquianos para me levar a algum lugar para poder celebrar, para poder visitar alguém que estava precisando. E em algumas celebrações, porque tinha os festejos dos padroeiros das comunidades, né? E às vezes distante, às vezes nem tanta. Então muitas vezes eu ia a pé, né? Eu ia de carona, cheguei aí em cima de caminhão com paroquianos que iam para a novena, né? Para a noite de novena, para o festejo. E a gente ia rezando, louvando, e era muito bom. E eu cheguei muitas vezes até ir a pé, da casa paroquial até o bairro, onde tinha a capela, onde era a comunidade, né? Eu ia andando com a mala de missa, né? E às vezes cheguei até à zona rural mesmo, com um casal me acompanhando, né? Que era a Milena, né? E o Josivan, que me acompanhava nessa caminhada a pé até a zona rural para celebrar a missa. E era boa aquela caminhada ali à noite, né? Sem sol, né? A gente ia conversando, compartilhando, cantando, enfim. E quando eu falo isso e falava isso lá, não era para me exaltar, para dizer que sou melhor que ninguém, para dizer que sou tal. Não era para dizer que tudo que eu fazia e faço era por amor, e é por amor e com amor, né? Porque assim o Senhor me confiou. E foram esses 9 anos muito bons, muito de crescimento humano, espiritual, né, pessoal. E aquele povo daquela região, daquele lugar, realmente me ensinou a ser um bom padre. Eles me chamam de padre amigo, porque eu dizia: eu quero cumprir o que eu prometi na minha ordenação sacerdotal, né? Ser padre para o povo e para estar no meio do povo e com o povo. E assim eu fazia. Muitas vezes eu ia no centro da cidade resolver alguma coisa e me veio no coração para ir na casa de fulano, né? De alguém. E eu ia, e às vezes eu chegava lá e a pessoa estava bem e dizia: que bom que você veio nos visitar, né? Foi Deus que te viu. E às vezes eu chegava lá e a pessoa estava em dificuldade, estava passando por um problema, por uma situação, e dizia: nossa, foi Deus que te encontrou, que te enviou aqui, porque a gente está necessitando, né, de uma palavra, de uma oração. Eu chegava, a pessoa estava chorando, às vezes a pessoa estava em uma discussão, e eu chegava assim de repente, porque me dava assim, do nada, me dava aquele desejo de levantar de ir até aquela casa, aquela família. E foram 9 anos realmente que para mim foi uma bênção, né? E de grande aprendizado, né? Depois é claro que a minha família me deu uma moto para mim não ficar andando a pé ou estar dependendo de alguém me levar para algum lugar para realizar a missão. E depois eu ganhei um carro, né, para cumprir melhor e mais facilmente a minha missão. Até que em 2018, né, a, a Ordem Mercedária aconteceu nosso capítulo, onde teve eleito um novo provincial, um novo conselho, e depois de 9 anos, então, me transferido para a nova missão, onde estou hoje, né, que eu tive que deixar toda a minha trajetória missionária lá, né, a creche, que eu fazia com muita alegria, né, e o povo gostava, né, os professores, as famílias, as crianças, né, que hoje já tem algumas que são pais, depois de 9 anos, e que botaram as crianças na creche, né, e que se apegaram a mim, né, as pessoas, né, da pastoral carcerária, as pessoas da comunidade, que estão à frente da comunidade,
que se recuperaram, saíram da comunidade, que hoje têm contato comigo, né, e agradecem pelo o tempo que eu tive lá, que eu atuei lá. E, enfim, deixar tudo lá e deixar até meu estado, minha família, né, a comunidade que passei 9 anos, para estar na nova missão, que é uma fazenda que fica a 90 quilômetros de Brasília, que também é uma casa de recuperação para dependentes químicos. É uma obra social da Ordem Missionária, a qual eu vim para colaborar, para atuar, para ajudar, e aqui estou. Não tem mais paróquia, não tem mais escola, né, creche, não tem pastoral carcerária, mas tem essa missão, a qual eu vim com o intuito de também me doar, me empenhar com todo amor, com toda dedicação pela libertação dos irmãos. E faço tudo com amor e por amor. Um dia escutei teu chamado, divino recado batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno com a força que vem de ti. A cada momento que passa, revive esta graça de ser teu sinal aqui. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Então eu fui transferido para a fazenda, né, onde estou já há mais de 2 anos. A fazenda se chama Fazenda Recanto Mercê, é uma obra social da Ordem Missionária, na qual a gente acolhe dependentes químicos para se libertar, né, do vício. Fica na zona rural de Alexânia, 90 quilômetros de Brasília. O bispo de Anápolis, né, encaminhou eu e o padre que mora comigo aqui na fazenda como vigário paroquial de Alexânia. A paróquia não é nossa, é dos padres diocesanos, mas eles, quando precisam, quando tem necessidade, quando eles
precisam, eles pedem ajuda para mim e outro padre para celebrar a missa, enfim, para alguma coisa. Mas a paróquia é deles, não é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é a fazenda. Mas em Brasília nós temos a nossa paróquia mercedária, na Ilha do Sul, tem o nosso seminário, né? E lá tem a comunidade paroquial, na Ilha do Sul, na paróquia, Sagrado Coração de Jesus, e o seminário, né? Que é a comunidade do seminário. E eles vêm aqui na fazenda e nós vamos lá, né? E vim para a fazenda com todo o amor, né? Com toda a dedicação, toda a vontade e desejo de querer ajudar as pessoas a se libertar e a mudar de vida. E aqui estou. Já são 11 anos de padre, né? Nesses 11 anos tem várias experiências das quais me marcaram profundamente, são muitas e muitas, mas escolhi 2 para compartilhar, né? Que ainda foi na época da formação e uma depois de padre. As 2 da formação, uma foi quando eu recebi a carta, né, de aprovação para ir para o seminário, porque quando eu fiz o encontro vocacional, que foi no ano de 2000, o padre disse assim: você vai para casa e você vai aguardar uma carta, essa carta vai ter a resposta, se você foi aprovado ou não para entrar no seminário. E em janeiro de 2001 eu recebi a carta dizendo que eu tinha sido aprovado para entrar no seminário. E na carta tinha uma lista de coisas que eu tinha que levar para o seminário, né? Como um fato de sabonete, de creme dental, toalha de banho, toalha de rosto, lençol de cama, e tinha no final roupas decentes. E eu fiquei, nossa, roupas decentes, morar em Brasília, capital do país, pessoas que têm dinheiro, né? Tem que levar roupa decente mesmo. Como eu vou fazer? Porque eu já não estava mais trabalhando, né? E meu pai era aposentado, a gente chamava de encostado, porque ele, por ter uma doença, ele foi aposentado, né? Ele tinha salário mínimo de aposentadoria, que ele comprava os remédios, porque ele tinha mal de passo, ele tremia um braço por causa do mal de passo, e do outro lado ele puxava um pouco a perna, porque tinha dado 2 vezes derrame. Então o dia dele era para os remédios, que sobrava ele ajudava na casa, mas quem mantinha a casa mesmo era minha mãe, segurava a barra. E quando a carta chegou, eu fiquei preocupado, né? Como é que eu vou fazer para adquirir tudo isso, para levar, né? E ainda pagar passagem e tudo, para ir para Brasília. E aí, conversando com ele não lia, né? Então não sabia ler, ele só assinava o nome, com dificuldade ainda. E aí eu li para ele, compartilhando, né? Dividindo com ele aquela minha preocupação. E aí ele levantou, né? Da cama, nós estávamos na cama dele, e olhou para mim e disse assim, ele tomando bolsa, e disse: olha, filho, eu não tenho muito, mas o que eu tenho, eu te dou. E com a mão fechada saindo do bolso dele, ele mandou eu te dar a mão, ele botou assim a mão fechada na minha e disse: eu não tenho muito, como eu disse, mas o que eu tenho, eu te dou. E soltou na minha mão e saiu chorando. Quando eu olhei, era apenas R$2. E naquele momento, olhando aquele gesto do meu pai, eu percebi e vi que ele quis dizer com esse gesto, né? Olha, eu não tenho muito, mas o que eu posso fazer por você, eu faço. Meu apoio, minha oração, né? Minha companhia, você vai ter, você vai ver. Eu vou estar sempre apoiando você nessa sua decisão, nessa sua missão. E esse gesto marcou muito a minha caminhada e a minha vida. E eu nunca mais vou esquecer. Infelizmente, ele não pôde, né, estar comigo no dia, porque no ano seguinte ele faleceu, né? Mas ele, toda vez que eu vinha de férias, ele dizia: você está bem, você está gostando, você está feliz, né? E eu dizia: sim, pai, estou bem. E no ano seguinte ele faleceu rapidamente, assim. Outra foi quando eu estava no último ano de teologia, já em 2008. Assim, como seminarista, a gente tem várias missões, né? Uma delas era orientar um grupo jovem. Então eu levei o grupo jovem para uma casa chamada Maesp, lá em São Paulo, onde eu fazia teologia. E essa casa acolhia crianças, filhos de presidiários e presidiárias, ou seja, os pais e as mães estavam presos. Alguns porque os pais abandonavam, né? Outros porque foram presos e a família não queria cuidar, porque eles diziam: se o pai e a mãe é bandido, então o filho vai ser bandido também. Não queria saber. Então a criança ia parar nessa instituição chamada Maesp, que acolhia crianças, filhos de presidiários e presidiárias. Porque a mãe foi presa grávida, quando depois que deu à luz, a criança vai parar lá, nessa casa. E aí eu, reunido com um jovem ali na frente da casa, né, dizendo: olha, esses jovens são crianças e adolescentes que são carentes de atenção, né? Muitos nunca tiveram uma família, nunca moraram com a família, né? Estão aqui e precisam do nosso apoio, da nossa atenção. Então vamos lá. E a gente fez a oração lá e a gente entrou com aquela impressão. Crianças vão estar tristes, abatidas, né, querendo atenção. E a gente entrou e levamos um lanche, né, para as crianças, para compartilhar com as crianças depois, e brinquedos. E aí a gente, quando entrou, a gente se dividiu lá, alguns para umas crianças, outros para outras. E aí uma criança veio, chamada Alexandre, de 7 anos, né, e eu fiquei com uma jovem junto comigo, do grupo jovem, e ele veio e disse: tio,
Oi, tudo bem? Aí ele, lê a Bíblia para mim, né? Lê a Bíblia para mim. E eu disse, eu não trouxe a Bíblia, né? A gente não lembrou de levar. Aí eu disse, ele tem um Bíblia, mas não trouxe a Bíblia. Ele disse, mas eu tenho. Ele pegou a dele e mandou eu ler. Abriu e eu li lá. E quando eu terminei de ler, ele nem esperou eu falar. Ele que disse assim, mas Deus é maravilhoso. Deus tem palavras que animam a gente, né, tio? E eu disse, sim, é. Ele disse, Deus ama tanta gente que Ele cuida da gente, né? E Ele faz a gente feliz. Ele vai realizar aquilo que a gente mais precisa, né, na vida. E ele foi falando assim coisas que e eu pensava, poxa, quando eu cheguei, essa criança de 7 anos, né, já estava sendo empurrada e quase que espancada por um adolescente maior do que ele. E ele tem todo motivo, toda razão para ser revoltado com Deus, para estar feliz, para estar triste. E no momento ele está alegre, né, contente e feliz com Deus, esperando em Deus, com a fé e confiança em Deus, que Deus pode mudar para melhor a vida dele. E ele dizia ainda, na fala lá dele, né, em vez de eu pregar, ele que pregou para a gente, tá? Para mim e para a moça que estava comigo, ele disse, eu tenho certeza, como Deus me ama, eu tenho certeza que um dia ele vai me dar o que eu mais quero na vida, uma família. E no ano seguinte, né, aquele menino chamado Alexandre, eu passei na comunidade, né, eu levei lá de novo outro grupo jovem que eu acompanhava, né, e a coordenadora disse para mim, o Alexandre ganhou uma família, foi adotado por uma família, né. E naquele dia que eu levei, que ele falou isso, a gente saiu depois para reunir, né, e rezar de novo, e cada jovem chorava dizendo, poxa, as crianças me deram uma lição de vida, me animaram, me incentivaram, em vez de eu trazer algo para eles me deram muito a mim, né. Todo jovem dizia isso para a gente, então foi um momento muito marcante. E outra momento, né, foi que quando eu visitava uma família, né, que já como padre da creche que eu acompanhava lá na missão, né, as crianças da creche quando faltava, demorava aí na escola, né, eu ia visitar para saber o que aconteceu, né. E aí a diretora disse para mim, ó, 2 irmãos, um casal, né, que era para vir para a escola desde segunda-feira, não estão vindo, eles já na quinta-feira. Depois amanhã a gente vai lá ver o que aconteceu. Se não vieram, a gente vai lá. E não foram, e a gente foi lá. Chegamos eu e a diretora na casa, já por volta de quase meio-dia, que foi depois da hora da aula, né? Do horário da aula. A gente chegou lá, a mãe estava chorando, as crianças deitadas numa rede. E aí eu disse, mas o que aconteceu? Por que as crianças não foram para a escola? E a mãe, chorando, né, disse para mim, padre, é porque eu vim da Bahia com meu esposo, né, em busca de uma vida melhor, né, porque lá São Raimundo Donato, a cidade que eu morava, passei 9 anos e que tá a creche, tá próximo da Bahia, né? Então a gente veio da Bahia em busca de uma vida melhor, de emprego. Meu esposo não achou um emprego, arranjou uma mulher, foi embora com ela e deixou eu aqui com as crianças. E eu, tímida, né, não quis pedir nada a ninguém, começou a passar fome e cortaram a água e não tinha água para lavar as fardas das crianças. Então eu não mandei as crianças com a farda suja para a escola. E não tem mais nem o que comer. E hoje eles estavam querendo comer, pedindo que comer e não tinham que comer mais, porque o biscoito que tinha ontem acabou e desde ontem não come nada e não tinha que comer, então eu disse a eles, bebe água. E ela foi dando água para aquelas crianças, até que eles não aguentaram mais beber água, e dando água, até que não aguentaram mais beber água, e ela disse, agora que a barriga está cheia d'água, vão deitar, que a fome vai passar. E eles foram deitar e eu vim chorar. E aquela experiência marcou para mim, porque eu disse a ela, pô, então espera aí. Peguei o carro, fui nos empresários que tinham comércios e fui pedir cesta básica, alimento para eles. E quando eu cheguei com aqueles alimentos, né, para aquela família, as crianças pularam da rede dizendo, pô, oba, hoje a gente vai comer, a gente tem que comer, hoje a gente tem que comer. E foram rasgando a biscoito, a bolacha, foram comendo, como que estava desesperado e morrendo de fome. Então essas são algumas experiências, né, que marcaram, né, a minha caminhada, né, vocacional e de padre. E enfim, muitas coisas marcaram e eu só tenho que agradecer muito a Deus pelo chamado, pela minha vocação, pela minha missão e dizer que me sinto muito realizado, né, e peço a Deus sabedoria, força, ânimo, né, para continuar sendo esse servo de Deus, né, por amor e com amor. Mas o lema da minha nação foi e continua sendo: eles que deixaram tudo e te seguiram, e eu deixei tudo para seguir a Cristo e para ser, para cada irmão e cada irmã, esse servo do Senhor, para que realmente eu possa ser sinal de Deus
para cada irmão e cada irmã. Bendito seja o Senhor, que mesmo com as nossas fraquezas, nos chama a estarmos com Ele. Bendito seja o Senhor que nos sustenta nas nossas vocações. Bendito seja o Senhor pela vocação do Frei Maninho, que tem tanto a nos ensinar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.